Dor no joelho, no adolescente, no pré-adolescente, tem que se ver o quadril. Pois é, às vezes o problema está lá em cima e não no joelho. E se a gente não faz essa avaliação, o problema maior pode vir. Uma dor no quadril, que às vezes começa levinha, mas se não é vista, pode evoluir para um problemão que vai deixar até sequelas para o futuro. Pois é, eu vou falar da epifisiolistese do fêmur proximal. Meu nome é Bruno Massa, eu sou médico ortopedista, formado e pós-graduado pela USP e vou falar hoje da epifisiolistese do fêmur proximal. Vamos lá. No consultório ou nos atendimentos de emergência, é muito comum um pré-adolescente ou adolescente chegar com uma dor no joelho, mancando, eventualmente uma dor leve inicial, já mais crônica. Sabia que isso pode ser um problema no quadril? A epifisiolistese do fêmur proximal é uma doença que acontece justamente nessa faixa etária e precisa de muita atenção, porque se não tratada de maneira adequadamente, pode evoluir para um problemão. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Epifisiolistese significa escorregamento da físi. O que acontece? Esse aqui é um modelo de um fêmur. O que acontece é que nessa fase, a cartilagem de crescimento do fêmur, aqui em cima, a parte mais proximal, que vai formar o quadril, ela está enfraquecida por causa do crescimento acelerado. Isso propicia, tem outros fatores mecânicos também associados, a um desvio, uma rotação. Então, parte desse fêmur fica presa na bacia, no acetábulo, e o restante desvia, roda em relação a essa parte que está presa lá no acetábulo. Isso acontece muito frequentemente entre 10 e 16 anos. Sobrepeso é um fator de risco, alterações hormonais também são um fator de risco e acontece com mais frequência nesses casos. Essa rotação faz com que o membro rode para fora, externamente. Então a gente percebe muitas vezes que esse membro acometido ele está encurtado, porque ele também ascende, ele também sobe e rodado para fora, principalmente o joelho está rodado para fora. Isso faz com que a rotação interna, quer dizer, o movimento de trazer o quadril para dentro, fique limitado em relação ao outro lado. Na maioria das vezes a dor começa devagarzinho, é mais crônico, mas isso pode ser agudo com uma dor muito intensa. É muito comum o claudicar, o mancar. E, como eu falei, isso pode ser progressivo. E às vezes, dependendo da dor, a criança não consegue nem apoiar esse pé no chão. Na apresentação inicial, quer dizer, logo no início do quadro, a chance dos dois quadris terem a mesma doença é em torno de 20%. Mas isso aumenta demais ao longo de um ano. Então, quando a criança tem a apresentação de um lado só, a chance do outro lado vir a ter a mesma doença dentro de um ano é muito alta. Então, os fatores de risco são a idade, que tem essa questão do crescimento, fatores hormonais, então alterações hormonais aumentam demais o risco, obesidade também aumenta muito o risco e algumas questões mecânicas específicas do quadril. O diagnóstico é clínico, então quando a gente percebe essas alterações que eu descrevi, e radiológico, um raio-x simples, vai mostrar esse escorregamento. Raramente a gente precisa de outro exame, como por exemplo uma ressonância magnética. E a gente vê no raio-x o desvio, essa rotação, às vezes pequena, às vezes bem grande. O tratamento é cirúrgico para quase todos os casos. E o objetivo é fazer primeiro que esse escorregamento não progrida e dar estabilidade para esse quadril. A gente faz isso geralmente fixando com um parafuso o lado que escorregou e muitas vezes de maneira profilática o lado que não escorregou. Uma vez fechada essa cartilagem de crescimento, esse parafuso não tem mais função nenhuma e algumas vezes a gente acaba retirando. Quando o escorregamento é muito grande, não adianta só fixar. Eventualmente, osteotomias, cirurgias grandes com corte e posicionamento ósseo melhor, tem que ser feitas. O objetivo é não chegar nesse ponto, porque o número de complicações, a incidência de complicações é muito maior. Então, é importante diagnosticar logo no início. Essa é uma doença que mostra como o corpo dá sinais que a gente precisa prestar atenção. Às vezes uma dor pequena, muitas vezes referida no joelho, é um problema que pode se tornar algo sério que precisa de tratamento rápido. Então, pré-adolescente, adolescente com dor no joelho ou no quadril, é igual avaliação, é igual raio-x. Diagnóstico muito precoce, um escorregamento pequeno, ajuda muito na expectativa que a gente vai ter para esse quadril. A chance de complicações é muito menor. Pessoal, esse conteúdo é importante. Se você conhece algum pré-adolescente ou adolescente que tem a dor no joelho ou no quadril, precisa passar em avaliação. Um especialista vai te ajudar bastante nisso e vai evitar que ele tenha complicações. Isso é super importante. Você conhece alguém que já teve esse quadro, que já teve dor
que foi tratado de maneira adequada, comenta aí, dá um joinha, fala também o que fizeram, que eventualmente a gente tem que tratar a complicação dessa doença. Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, dá um like, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.